Presta atenção na mágica, né? Nessa mão tem um giz, nessa mão nada, cara. Nada mesmo. Tem alguma coisa aqui? Vou fazer o que está aqui entrar na sua cabeça. Transportar o seguinte, vem aqui, mãos dadas, quem escreveu foi Carlos Drummond. Carlos Drummond. Aí você tem que contextualizar, esquece não, hein? Todas as vezes que você for fazer um texto, contextualiza. Carlos Drummond, um pouquinho vocês conhecem, lógico, é um poeta barroco, moderno, poeta romântico, o que ele é? Carlos Drummond de Andrade. Não sabe? Carlos Drummond de Andrade é um poeta moderno. Moderno. Poeta que é moderno não está preocupado em fazer coisas para você declamar esse poema. Não dá para você declamar. Declamado é poema romântico. Então, se algum dia você falar, olha, vai ter uma festinha lá, eles vão declamar poesia, não escolha nada do Carlos Drummond. Não é feito para ser declamado. É feito para você raciocinar, pensar. Então, vamos ver aqui. Outra coisa. O poeta moderno é cheio de fazer isso aqui, ó. Crítica. Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Ajuda a fazer. Isso aqui é interpretação. Não seria o poeta, eu começo com a negativa. Aquilo que ele não vai ser. O que ele não vai ser? Ele não falou que vai deixar de ser poeta. Ele não vai ser poeta de um mundo. Que tipo de mundo? Esse mundo aqui, ó. Ele não vai ser poeta de um mundo chamado caduco. De uma qualidade caduco. Caduco, me fala aí o que é caduco. Caduco? O que é caduco, hein? Esquecido. Mas caduco geralmente é de que idade, mais ou menos? Certo. Então, olha, caduco, na verdade, você está ficando caduco, hein? A pessoa ficando velha, ultrapassada. Então, ele não vai falar disso aqui, de um mundo que ficou no passado, moço, que está caduco, filho, não usa mais não. Tem umas coisas interessantes, o mundo caduco, sem querer criticar, mas às vezes as pessoas discutem sobre coisas antigas demais. Não tem nada a ver com a vida de vocês, tá? Se vocês fazem uso, me perdoem pelo exemplo que eu vou dar. Mas lá no Siqueira, olha, nele. Vou ter que mudar. Gente, eu vou para o mundo futuro, porque caduco não combina com a Meire. Espécie alguma. Fica quase. Obrigado, hein? Tô com dor de cabeça de dormir há 3 horas, cara. Beleza, mundo caduco antigo. Então, nós estamos em 2018, olha os carros que existem hoje. Algumas motos, da hora demais, né? Tem pessoal na escola que fica vibrando com bicicleta, umas bicicletonas antigas. Eu não sei o que eles fazem, acho que eles cortam a bicicleta, sei que ela fica num ponto, quase você não consegue pedalar, porque o pedal quase ela no chão, cara. Então eles amam aquilo lá. Cara, em determinadas proporções é um mundo meio caduco, né, meu? Porque quando eu mudei para Franca, que tinha isso daí. Bicicleta, eles colocavam farol, tinha placa nas bicicletas. Senhoras e senhores, ele falou assim, não vou escrever sobre o passado, não. O passado é antigo. Também, ele vai usar uma aditiva. Isso aqui é uma conjunção aditiva, ele vai somar 2 ideias. Também não, outra negativa, não cantaria o mundo o quê? Então ele não vai falar nem do passado e nem do futuro. Então ele vai falar do presente aqui, Estou preso à vida. A vida que ele está falando, ali embaixo ele já vai falar, no outro verso, vai falar sobre o mundo presente. Estou preso à vida. Mais uma aditiva. O que mais que ele faz? Que é a soma de ações. E olha meus companheiros. Companheiros são meus amigos, meus colegas. O que eles estão? Como é que eles estão? O que é taciturno? É muito festivo? Ou é o contrário? O contrário, taciturno é ficar triste. Você olha a pessoa, não, será que ele está meio emburrado, tá meio quietão? Meio tristão, né? Não conversa com ninguém, quietão. Desanimado, estão taciturnos, aí vem uma adversativa. Só que está faltando uma coisa gramatical aqui, O que está faltando aqui? Vírgula. É por querer. Alguns poetas modernos, principalmente no início, eles deixavam de pontuar para mostrar que eram modernos, que não estavam contentes com essa gramatização que existia. Porque quem não escrevia dentro das regras gramaticais era desconsiderado. Então,
Eles queriam ir contra isso. Estão taciturnos, mas agora vem algo contrário. Na verdade, se nós pegarmos aqui, olha, isso aqui tem uma figura de linguagem que os meus amigos, tanto o Juvenal quanto o Robertão, vão perguntar para vocês, tá? Seguinte, cara, os caras estão tristes, taciturnos. Mas olha lá, nutrem grandes esperanças. Outra coisa, sempre exagerado. Esperança substantivo abstrato. Sai da minha cabeça, sai daqui. Isso aqui é bom, cara, segurar para não cair. Esperança substantivo abstrato. Agora, tudo em demasia. Olha lá, são grandes esperanças. Então, figura de linguagem. Figura de linguagem que é essa aí. O cara, como é que o cara está triste, cabisbaixo, moribundo, nutrindo grandes esperanças? Que figura que é essa? Já falei, o Juvenal e o Robertão vão perguntar, né? Não sabe. Tá vendo? Isso chama metonímia. Nesse momento, a caneta, o lápis tem que estar comendo aí. Por quê? Tem que anotar, cara, que eu vou te mandar o poema, mas não vou mandar as anotações. Então é o seguinte, o que é metonímia? Ah, perdão. Olha só que burrice a minha. Pô, apaga isso aqui, tá com um equívoco, que eu não erro. O cara está triste, mas tem grandes esperanças. Coisas contrárias que não se excluem. Na verdade, nós temos um paradoxo. É algo paradoxal. Ao mesmo tempo que é paradoxal, também tem um pouquinho ali dentro, se você perceber, tem um pouquinho de ironia. Não tem só uma figura, não tem que ter só uma figura. Tá? Tem duas coisas, coisas contrárias. O quê? Como é que a pessoa está triste, mas está nutrindo grandes esperanças? É um paradoxo. Além do mais, uma certa ironia. Tá? Por que ironia? Cara, você está olhando seus companheiros. É irônico. Ele está fazendo meio que uma gozação. Todo mundo triste e nutrindo grande esperança. Seria como assim? Não é o caso de vocês, pelo amor de Deus. Não vai interpretar errado. Tá? Não é com vocês. Seria a mesma coisa assim, ó. Ninguém estudando e todo mundo, pessoal, o que você vai fazer, fulano? Medicina. E você? Mecatrônica. Na onde? Na USP, Unicamp, esse trem. Está estudando? Não, cansa. Estudar cansa, né? Tem que pensar melhor, né? Pensar também dói, né? Então, isso é ser um pouco irônico, está sendo irônico. Né? O poeta, tá? Saudade da Kalinda. A Kalinda sumiu mesmo, acho que roubaram os invejosos. Sumiu. Na verdade não sumiu não, eu perdi. Mas ela faz uma foto, ela custa caro, R$120. Dá uma tristeza disso, meu Deus. Olha lá em cima. Entre eles quem? Interpreta isso daí. Entre quem? Entre eles? O que é entre eles? O que é o eles? Que? Os caras, os companheiros. Isso é um recurso anafórico ou catafórico? Aquilo que retoma, está retomando, não está? Anafórico. Entre eles quem? Os amigos, consideram a enorme realidade. Aí está vendo? Para um pouquinho. Está vendo como nosso aqui é só realidade. Do poeta não. O poeta é sempre enorme realidade, grande realidade. O presente, de novo, aí, ó, o presente é o que? Ele é só grande? E não é só grande, ó, essa palavra significa muito. O presente é muito grande. Então, do tempo, nós temos um passado, temos um presente, temos um futuro. Em relação à poesia, o que ele vai escrever, qual que ele vai valorizar? Presente. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Agora, o que ele não vai ser de novo? Mais uma negativa. Não seria o cantor de uma mulher. Que da hora aqui. Poeta moderno. Ele não vai ser cantor de uma... então aqui subentende o seguinte. Então, ele não falou que não vai ser cantor das mulheres. Ele vai ser cantor de uma. Então, talvez ele vai ser cantor de várias mulheres. Só que tem um detalhe. Esse poema aí é um poema mais sério. Não é um poema de deboche, não é uma gozação.
Então, aqui, na verdade, provavelmente está subentendido. Eu não vou ficar fazendo poeminha para minha amada, para conquistá-la. Cara, eu vou fazer poema para a humanidade. Para um algo maior. Eu não vou ser poeta de uma única história. Eu sim serei de várias histórias. O que mais que ele não vai ser, não vai fazer? Lê aqui. O que ele não vai fazer? Qual é a ação que ele não vai fazer? Então é o seguinte, aquela coisa de poeta que a gente... Ah, cara, eu não gosto não, ó. O pessoal olha a lua, né? Quando você namora acontece muito, cara. A menina olha a lua, você também olha. Olha, meu amor, que lua, né? E dá aquele... Ai, ai. A lua tá linda para os poetas. Ele tá falando, ó, eu não sou esse poeta aí não, você tá enganado comigo. Essa coisa melodramática não é comigo não, tá? Eu sou poeta diferente aí. Não direi os suspiros ao anoitecer. E olha o que não vai dizer também, ó, a paisagem vista da janela. Então, ele não vai dizer a paisagem, mas essa paisagem aqui, ó, aquela que é vista da vista da janela, você não alcança, você não toca. Então, provavelmente ele vai falar de uma paisagem que ele toca, que ele vive, que está, Filipão, presente nele. Estão entendendo como que o cara é bem realidade? Eu gosto desse poeta porque não é mimimi, o cara é paranauê mesmo. A linguagem acadêmica que eu estou usando. Essa estrofe, entenderam também? Eu tenho alguma dúvida? Pergunta, fica à vontade, gente. Entenderam mesmo? E o cachorro falou, entendeu mesmo? Ele falou, não? Não distribui... essa parte aqui é triste. Essa aqui é triste, não quer ninguém chorando, hein? Vai chorar por causa de bobeira, não. Vou até sublinhar isso aqui, porque isso aqui, ó, isso aqui é de comover o coração mesmo, ó. Vai falar de uma forma mais séria. Triste isso aí, o cara não vai distribuir entorpecente. Meu pai. Que triste, né? Brincadeira, agora vamos lá. Primeira coisa. Mas o que esse poeta está falando? Vamos fazer a interpretação. Você vai lá, pega a palavra entorpecente e pensa assim nela de forma real. O que é entorpecente? Me dá um exemplo, vários exemplos. Drogas. Drogas, qualquer uma delas. Pegar as ilícitas, né? Porque tem as lícitas também. Cachaça, uísque, cerveja, vinho. Vamos pegar as ilícitas. Vamos pegar pelas mais fracas e subir na escala, né? Maconha, cocaína, crack, LSD, o que mais, hein? Tá bom, né? Beleza. Não sei o que é isso, não. Beleza, agora para um pouquinho. O que uma droga faz com o ser humano? Deixa ele na realidade? Não, faz ele sonhar. Outra coisa, a droga é algo bom ou ruim? Não, meu querido, olha aqui, ó. A droga é algo bom. Deixa registrado, não estou fazendo apologia às drogas. Inicialmente ela é boa. Ninguém é proibido de tomar injeção na testa, tomar injeção no olho. Você não vê, ó, é proibido tomar injeção no olho. Por quê? Porque você não quer tomar injeção no olho. Agora, a droga é proibida porque as pessoas querem. Por quê? O primeiro efeito dá o quê? Prazer, né? Agora, o caminho, o final, aí é complicado, né? Mas inicialmente é bom. Porque te dá prazer, te tira da realidade. Então ele não vai fazer uma poesia para te tirar da realidade. Tá? Beleza. O que mais que ele não vai fazer? Lê do lado de lá que eu não estou enxergando, vê se é carta de suicida. Confere. Quem que escrevia poemas parecendo suicida? Álvares de Azevedo. Agora vamos parar um pouquinho. Tem pessoas que são assim, ó, muito carentes, gente. Não sei se tem alguém aqui, mas acho que não sei, não conheço vocês, mas às vezes a carência chega a tal ponto que a pessoa faz isso. Ó, tinha um amigo que fez isso aí, vontade de espancá-lo. Pediu de todo mundo. Um cara legal, que não gostava dele, falando de uma hora para outra, meu serviço fora, tem que ir embora. Aí, né, aqueles caras que são muito legais, todo mundo fez festinha, os meninos choraram, né? Foi. Quanto tempo durou a ida dele? 2 dias. Acho que deve ter ficado trancado dentro de um quarto. Foi nada, era mentira. Acho que ele está sentindo a necessidade de ser amado. E tem gente que exagera mais ainda, né?
Isso acontece muito com família. A pessoa escreve cartinha, falando que vai... Ou então fala. Vontade de morrer, cara. Eu falo vontade de morrer só para alguém falar assim, ó, faz isso não, nós gostamos tanto de você. Nós te amamos. Ama nada, mentira. É. Ah, você fala que vai ajudar, ele desiste, né? Verdade. Aqui na Esma Alonso aqui, um dia eu estava namorando a menina, né? Ficava assim, tenho vontade de morrer, perdi meu avô. Você tem vontade de morrer? Ela ficava, vou pular ali, vou pular. Você vai pular? Vamos pular, eu peguei na mão dela. Pulei a guarda-reio ali. Falei, vamos pular agora. Não ia pular não, lógico, né? Você é doido? Vou pular. Contato até. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Falei, não, você não queria pular, mas você vai junto agora, tá? Graças a Deus, ela desistiu. Se ela fala que vai mesmo, Felipe, eu falo, então você vai. Você vai. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. Ó, coisas celestiais. Ele não vai falar sobre religião, não vai falar sobre coisas que tiram da realidade. O tempo, agora ele está falando o que ele vai fazer, ó. Ele vai falar sobre o tempo. O tempo é a matéria dele, ó. Aí, ó, que tempo que ele vai trabalhar? Esse, ó. Porque o tempo presente é o único real. A pessoa fica assim, ó. No passado que era gostoso. E antigamente era bom, hein? É tão bom dar aula antigamente. Quando está falando assim, está assim, ó. Se Deus quiser, cara, eu vou conseguir. E quando eu estiver na faculdade. E deixa de viver o momento que é o presente. É aqui que importa, ó. Ele está valorizando. O momento presente é a realidade. Os homens presentes. Mesma coisa. Tem pessoas que ficam valorizando aqueles que já morreram no passado. E alguns valorizam as pessoas que virão. Mas tem que valorizar quem está do seu lado. Ele valoriza, para encerrar, ele fala, ó, sabe o que eu valorizo? A vida. Isso é um poeta moderno. Ele faz crítica. Então, o poema que te leva é isso aqui, ó. A reflexão. Não é uma coisa de você achar lindo, encantador, emocionar. Não é nada disso. O poema moderno faz você refletir. É isso que eles queriam, tá? Não tem rima. São versos livres. Não sei, tem uma determinada métrica. Métrica, se você olhar, olha esse verso aqui, ó, o tamanho dele, olha esse verso aqui, ó. Aí uma coisa, vou apagar para falar para vocês. Alguém aqui dentro é poeta? Já escreveu poesia ou não? Vou falar duas coisas. Então. Minha querida, não estou te criticando, certo? Mas assim, ó. Poeta, gente, são duas coisas. Primeiro, a pessoa tem um dom. Segundo, ela estuda. Só o dom não faz poesia, só estudar também não faz. Tem que ser as duas coisas. Tem gente que nasce poeta e estuda. Aí ele fica bom. Tá? Então, e tem gente que acha que a poeta não faz nada, fica ruim. Então ele vê isso aqui, ele fala, vou fazer um poema. Nem tem que rimar nada, tal. E, na verdade, tem uma coisa que só poeta consegue, isso aqui, ó. A poesia não precisa ter rima, mas ela tem que ter ritmo. Ritmo você consegue isso aqui, ó. Olha a letra. Letra e o som, ó. Isso aí não tem rima, mas te dá um certo ritmo. É o que a música tem. Poesia tem que ter, toda poesia tem que ter musicalidade. Então a combinação de sons é o que faz dar ritmo. Tá? Isso tem que ter. Então quem quer fazer poesia não tem que preocupar com rima, ele tem que preocupar com o ritmo. O ritmo pode ter rima ou não. Tá? Segunda coisa, sabe o que ele está falando aqui? Ó? Eu perguntei se vocês fazem poesia, porque eu já fiz coisas erradas. Né? Quando eu saí da EJA, eu me apaixonei pela professora. Eu achava ela o máximo, cara, o máximo. Nunca tive visto uma pessoa tão inteligente na minha vida, daquele jeito. Aí, né, eu achava que era poeta. E uma vez me falou, não, Marquinhos, você é um poeta. Aí o que eu fiz? Eu escrevi para o jornal na época, né? Fiz um poema para essa mulher. Não é minha namorada, não. Eu sou um admirador dela. Até hoje eu sou.
Aí um colega meu, muito burro, né? Meu colega chama Regina. Você sabia que a Regina é nordestina, Marquinhos? Não sabia não. E não era nada, era mentira. Fiz um poema, publiquei no jornal com o nome dela, cara, falando sobre toda a vida de um nordestino, encaixando. Ela não era nordestina. Eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha. Não é poema para puxar saco, né, meu? Segundo, eu tenho um amigo que escreve, ele é escritor mesmo. Um dia ele, por amizade, falou: Marquinhos, faz um favor para você. O quê? Não escreve mais poema, não, você não é poeta. É ruim, os poemas são ruins demais. Faz crônica. Crônica você vai conseguir. A poesia, para. Nossa, eu tinha um monte publicado no jornal, cara. Vontade, que vergonha, né? Por quê? Eu não sabia que era ritmo, não sabia nada. Sabia nada. Aí surge uma outra coisa que ele está falando ali dentro. Quando você escreve, as pessoas acham, principalmente da família, acham que você é poeta, aniversário de um sobrinho que você nem gosta dele. Aí chega a sua prima, a sua tia, sei lá. Ai, aniversário do Michael. Faz um poema para ele, que eu vou pagar para publicar no jornal. Para começar, Michael não rima com nada mesmo, né? O moleque não tem um atributo, o moleque não gosta de escola, o moleque é feio. Aí você fala: oh, nossa, moleque saudável, grandão e tal, né? Mas se você não faz, o que acontece? Você é um enjoado da família. Você faz para os outros, para o Michael você não faz, porque ele é do seu sangue. Então, ele está falando isso: não vou fazer poema para mulher, para paisagenzinha, para dia de aniversário. Eu sou um poeta maior. Eu escrevo sobre coisas maiores. Estou preocupado com o meu momento presente, com a vida. Eu sou esse poeta. Entendeu? Da hora, né? Muito bom. Entenderam esse daí? Então agora vem outro, tá? Não. Esse aqui, ó. Os poetas chamam Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes foi músico também, já falei um pouquinho sobre ele. Vinícius de Moraes também é moderno. O Vinícius de Moraes era uma figura muito da hora. Já até falei o que ele falou para um repórter aqui, né? É uma besteira. Contei para vocês, né? Contei sim. Do bilu dele. Vinícius de Moraes e Tom Jobim eram amigos. Não cantava nada, ele era horrível para cantar, mas as letras da música dele são lindas. Mas ele cantava, era metido a cantar. Subia no palco, ia cantar, bebia mais ou menos 1 litro de uísque. Então, ele morreu de tanta bebida. Né? Em uma entrevista dele, não sei se era aniversário dele ou da carreira dele, o pessoal da Rede Globo fez uma reportagem no Jornal Nacional ao vivo com ele. E foi inocente. Por quê? Ele estava bêbado. Camisa toda aberta, um barrigão. Percebe quando o cara está bêbado, né? A repórter falou assim: ô Vinícius de Moraes, né? Grande Vinícius, o líder era poetinha. Se fosse para você mudar hoje alguma coisa na sua vida, 30 anos de carreira, o que você mudaria? Ele olhou assim para a repórter e falou: eu queria ter o pau um pouquinho maior. Ele era debochado, cara, ele era debochado. Aí, porque naquela época não podia falar palavrão. Cortado, mas já tinha falado, né? Põe uma tarja preta. Ele era doido demais. Né? Vinícius de Moraes, ele era diplomata. Então ganhava muito bem. Mas a filha dele, da entrevista, falou: papai era assim, ó. Passava numa loja e via lá um colar de pérolas. Quanto custava? 70 mil. Ele entrava na loja e comprava. Com dinheiro, à vista. Aí chegava no final do mês e não tinha o que comer. Dava um presente para minha mãe. Quem emprestava dinheiro para a gente era a empregada. Depois o papai pagava. Mas ele era assim. Gastava tudo, é meio inconsequente. Escreveu um poema chamado Soneto de Fidelidade. Soneto de Fidelidade. Ele foi casado 7 vezes. Todas as mulheres, ele conseguiu o impossível. Esse cara aí é fenomenal. Todas as mulheres permaneceram amigas dele. Todos gostavam dele. Mas também, ó, acho que tem um porquê. Uma das mulheres dele conta em entrevista. O Vinícius chegou aqui um dia e falou assim, ó: nós vamos nos separar porque eu estou apaixonado por outra pessoa e tal. Eu não entendi, o Vinícius era assim. Aí ele pegou e foi saindo. Falei: onde você vai, né? Eu vou embora. Ele falou: não, mas e as suas roupas, a casa, o carro, né?
precisamos repartir isso. Ele falou, não, fica tudo para você. O que eu preciso está aqui dentro e aqui dentro. O resto é seu. Mas também o cara é diplomata, né? O cara ganhava uma fortuna. Agora, vai o Marquinhos fazer isso. Poema do Vinícius. Essa primeira parte é um texto bíblico que ele colocou aqui dentro. Vai falar sobre o operário. E aqui vai ter dois... Aqui é bíblico, isso aqui não é dele. Aqui tem dois personagens. Um personagem é Jesus. O outro é o... Isso é uma epígrafe. Você vai ver que depois no texto, no decorrer do texto, nós vamos terminar na segunda, a parte boa ali que é Jesus é o operário. E quem faz o papel de Satanás? O patrão. Tá? Vou fazer 3 vozes aí, tá? Vai ter o narrador, Jesus e o diabo. Alguém quer fazer alguma delas? Quer fazer Jesus? Então vamos lá. Vou fazer o narrador e o diabo, você é Jesus, tá? Narrador. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo. Agora o diabo falando. Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus, respondendo, disse-lhe. Lucas, capítulo 5, versículo de 5 a 8. Muito bom, o Senhor Jesus ficou bom, hein? Arrasou aí, cara. Acho que nós podemos até dar uma sequência aí, te crucificar um dia. Muito bom. Agora aqui lá é um epígrafe, que lá está na Bíblia, para quem é religioso se lembra disso daí, é uma parte que Jesus está sendo tentado, não é? O diabo chega e oferece o mundo para ele. Então, Jesus era durão mesmo, hein, cara? Nossa, meu filho. Se alguém chegou, Marquinhos, isso aqui é tudo seu. Falou, opa, estou indo atrás de você. O poema. Ali é o operário, ó. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Agora vamos analisar isso daqui, ó. Primeiro, essa parte aqui é tranquila. Era ele o operário, que erguia casas onde antes só havia chão. Tudo bem. Agora aqui já tem algo para ser interpretado, ó. 2 coisas. Primeira coisa, essa palavra que é uma conjunção, faz com que haja uma figura de linguagem aqui, ó. Onde antes havia casa, ele age como um pássaro sem asas. Qual figura de linguagem que tem aqui? Certinho. Aqui nós temos uma comparação, uma figura de linguagem. Beleza. O que mais? Agora, o operário, ele era pássaro, mas um pássaro sem asas. Ou porque pássaro tem liberdade, vai para todos os... A maioria, né? Vai para todos os lugares, canta, voa, tal, pousa aqui e ali. Ele não. Ele é um pássaro, digamos que na sua alegria, mas ele não pode se transportar, voar de um lado, não tem liberdade. Então, sem asas aqui significa que ele não... O que ele não possui? Liberdade. Pelo menos aqui, está falando isso. Ele subia com as casas que lhe brotavam da mão, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Vamos pegar isso aqui, ó. Então, Vinícius de Moraes, hoje, se a gente for analisar, dá para fazer um contexto legal pelo seguinte: o operário, o que ele não conhece? O operário não conhece o que é a grande missão dele. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a maioria dos trabalhadores são operários. Né? Nós somos operários, quem trabalha para os outros, certo? Beleza. O operário não conhece o grande valor dele, a grande missão. Agora, recentemente, tivemos assim, ó, uma demonstração de um grupo de operários que perceberam a força que eles possuem. E foram quem? Os caminhoneiros. Ah, ninguém dá bola, desfaz do pessoal, né?
Aí, pararam o Brasil. Né? E eles conseguiram parar o Brasil, de uma hora para outra. Agora, já imaginou se todos os operários descobrissem o seu grande valor e falassem, espera aí, a partir de hoje ninguém trabalha, nós queremos ser reconhecidos, melhores salários e tal. Né? Talvez melhoraria. Não sabia o quê? Por exemplo, que a casa de um homem é um templo. Pessoal, a nossa casa, templo, é ligado à religião. Ele vai falar que esse templo é sem religião. Mas a casa, para nós, é algo que? Sagrado, cara. Um local onde você, pelo menos ali dentro, você tem a sua liberdade, você faz o que quer, ali é um local de conforto, você tem força ali dentro. Né? Um templo sem religião. O que ele não sabe também? Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, na verdade, é o trabalho dele, a função dele. Então, não sabia que o trabalho, sendo sua liberdade, era sua. Então o cara faz casas. O trabalho dele é a liberdade, né? Ele pode ter ideias, imaginação, construir coisas diferentes, mas ao mesmo tempo o trabalho faz dele um escravo. E aqui também tem outra figura de linguagem. Ó. Esse trabalho, esse feitio da casa, é ao mesmo tempo a liberdade dele e é também a... Uma coisa está excluindo a outra? Não. Quando coisas contrárias não se excluem, qual que é o nome da figura que nós temos aqui? Paradoxo. Aqui tem um paradoxo. Não sei se lembra, mas o paradoxo pode ser chamado também de oxímoro. Vou colocar aqui para vocês não esquecerem, beleza? Por que liberdade? Liberdade, eu tenho liberdade aqui dentro. Ninguém está me vigiando, mas assim, minha liberdade é restrita. Não posso também fazer coisas erradas demais. Agora, todo trabalho não deixa de ser também uma pequena escravidão. Depende dele. Depende daqui, não me conto, senão não me vigia. Entenderam até aqui? Tudo tranquilo? Sim, maravilha. Quantas horas? Fazer até onde? Essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar. 8h25. Hora do pão com manteiga. Não, fazer até... Aqui, ó. Pergunta. De fato, como podia um operário de construção compreender como um tijolo. Vocês vão me explicar isso aqui, ó. Vocês vão me explicar isso aqui, ó. Vamos explicar essa parte. Vamos explicar essa parte aqui. Juros empilhados, compasso cimento de madeira. Mais força comer. E assim o operário ia seguro e conhecimento. Seguro e conhecimento. Vocês vão me falar. A interpretação disso aqui. Qual figura de linguagem essa solução para casa nova? Esse verso aqui e a pergunta. Em cima a interpretação. Baixo com a figura. Para segunda-feira.
mudaram o horário do sábado. Mudaram o horário do sábado, né? Sábado de manhã agora. Ah, melhor pra mim, cara. Porque eu chegar aqui no caminho na tarde. Acordar de manhã não é gostoso não, Marco. Marquinhos, reprisa uma história aí pra nós, por favor. O do passo. Qual a história? Antigamente, eles contavam algumas historinhas. Então, uma das historinhas é a seguinte, 3 alunos chegam atrasados. A pessoa pergunta para o primeiro, né? Chegou atrasado. Estava lá fora comendo paçoquinha. Nossa, os 2 minutos do outro. Oi, Joãozinho, chegou atrasado. Estava comendo paçoquinha. Você fala que está comendo paçoquinha também. Então aqui agora quando chega atrasado eu passo O terceiro chega atrasado. Foi o quarto, eu acho. Não, o quarto, hein? Pior ainda. Foi o quarto a chegar? Não, ele foi o terceiro. Antigamente tinha uns negócios legais, cara, a gente era na escola. Lá não pode usar mais, né? Ah, é, cara. Já levando embora. Isso aqui eu sou cheio de fazer restaurante pequeno, negócio.